Sejam bem-vindos a mais um quadro Me Ajuda Laura, do nosso podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominar sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. E nesse quadro eu respondo as questões específicas que recebo nas minhas redes sociais ou e-mail. No episódio de hoje, eu escolhi a pergunta do Marcos. Ele me fez a seguinte pergunta por e-mail. O meu maior medo é que a ansiedade possa evoluir para pânico, ou ainda pior, sobrecarregar meu coração e causar um infarto. O que eu posso fazer? Então, Marcos, olha só. Pelo que você me relatou no seu e-mail, o Marcos me contou toda uma história e por fim fez essa pergunta, né? Ele me relata, então, que era uma pessoa muito ativa, com iniciativa e cheia de vida, né? Que os amigos conheciam ele por essa vida que ele tinha. Mas ele começou a se tornar tímido, mais cauteloso, mais preocupado desde que ele teve o primeiro ataque de pânico. E o Marcos também me relata que a ansiedade tem um domínio total sobre a vida dele. Ainda que esse enigma emocional fosse complicado, em muitos aspectos, tudo se resume a um medo de ficar ansioso ou o medo do medo. Provavelmente, né, o Marcos vem se tornando cada vez mais preocupado e intolerante a qualquer sintoma físico da ansiedade, especialmente qualquer sensação provável, né, que envolva seu peito ou o coração. E aí ele já começa a se preocupar em que ele não quer ficar ansioso e não quer, e aí ele não consegue manter um estado de calma e segurança. Então ele me pergunta, né, o que ele faz nessas situações de que o medo dele é ter medo do medo. Então olha só, aí a gente tem que falar de um conceito bem importante que é o da sensibilidade à ansiedade. É uma característica bem importante da mente ansiosa e ela se define da seguinte maneira. É um medo de experimentar os sintomas físicos de ansiedade, como palpitações cardíacas, náusea, dores no peito, falta de ar, entre todas as outras, porque acredita que esses sintomas acarretam graves consequências negativas, como um ataque de pânico completo, a perda de controle, o extremo constrangimento ou até doenças médicas graves, entre outras coisas. Essa sensibilidade à ansiedade, quando ela é elevada, desempenha um papel particularmente importante nos estados de pânico duradouros e pode ser uma razão importante pela qual você continua sofrendo de pânico depois de ter usado diversas intervenções. Uma pessoa com sensibilidade à ansiedade elevada, que tem, digamos assim, uma ligeira sensação de não ser capaz de respirar o suficiente, reage imediatamente se impondo a interpretações mais negativas dessa sensação. E aí se pergunta muitas vezes, né? E se essa sensação piorar? E se eu começar a sufocar? Já a pessoa com uma sensibilidade à ansiedade baixa tem a mesma sensação de falta de ar, mas imediatamente a aceita melhor, porque pressupõe uma consequência inofensiva. E aí pode pensar, por exemplo, já me senti assim antes, não é nada, apenas vou respirar fundo umas 2 vezes e voltar ao meu trabalho. Existem várias evidências de que a sensibilidade à ansiedade é uma característica permanente da personalidade que aumenta o risco ou a vulnerabilidade para desenvolver um transtorno do pânico. A sensibilidade à ansiedade elevada alimenta ataques de pânico por aumentar a probabilidade de que uma pessoa automaticamente faça uma má interpretação trágica de uma sensação corporal inexplicável. Porque também diminui a aceitação que a pessoa tem de sua ansiedade e reforça sua determinação em controlar os seus sentimentos ansiosos. E também encorajar a evitação dos gatilhos e os comportamentos de busca de segurança relacionados à ansiedade. Então, se você sofre de sensibilidade à ansiedade elevada, saiba que você é mais propenso a ter ataques de pânico. E a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito nisso, a equilibrar as crenças básicas que você pode ter que determina essa sua sensibilidade à ansiedade elevada.
Então, aqui também vai uma outra lista de afirmativas para você checar se a sua crença de sensibilidade à ansiedade está elevada, né? Se você tem muitas crenças em relação à alta sensibilidade à ansiedade ou não. Então, eu vou falar aqui 10 afirmativas e você vai marcar se essa afirmativa tem muito pouco a ver com você, um pouco a ver com você, se ela tem alguma coisa muito ou muito, né? Muitíssimo a ver com você. E aí, se você marcar em 3 ou mais itens, é possível que a sua sensibilidade à ansiedade seja um fator importante em seus ataques de pânico. E aí você deve levar para sua terapia ou você deve buscar ajuda para lidar com isso. Então, papel e caneta na mão, vamos para a primeira afirmativa. Tenho medo de meu coração bater mais rápido porque tendo a pensar que algo poderia estar terrivelmente errado. Essa afirmativa tem muito pouco, um pouco, alguma coisa, muito ou muitíssimo a ver com você. Marque aí de 0 a 4. Afirmativa 2. Quando meu estômago está embrulhado ou dolorido, começo a me preocupar em ficar doente. E aí, marque de 0 a 4. 3. Quando eu sinto aperto ou dores inesperadas no peito, meu pensamento temeroso inicial é se isso poderia ser um sinal ou sintoma de infarto. Tem muito pouco, um pouco, alguma coisa, muito ou muitíssimo a ver com você. 4. Quando sinto que não estou respirando corretamente, tendo a achar que isso é grave e poderia acarretar asfixia. Afirmativa 5. Quando minha garganta aperta, eu penso seriamente se não poderia morrer sufocado. E aí, essas afirmativas têm muito pouco, um pouco, alguma coisa, muito ou muitíssimo a ver com você. Afirmativa 6. É importante que eu me mantenha calmo e relaxado o máximo possível. Afirmativa 7. Tento controlar minha ansiedade para não parecer nervoso às outras pessoas. Assinale de 0 a 4. 8. Não gosto de me sentir fisicamente estimulado ou excitado. 9. Preocupo-me que a excitação ou o estresse físico poderiam fugir do meu controle e causar um ataque de pânico. E 10. Me preocupo muito como estou me sentindo fisicamente e se estou começando a me sentir ansioso. Então, você vai marcar em todas essas 10 afirmativas se elas têm muito pouco, um pouco, alguma coisa, muito ou muitíssimo a ver com você. Essas afirmativas visam indicar se você tem tendência para sensibilidade à ansiedade elevada. Lembrando que uma avaliação precisa de sensibilidade à ansiedade para ser feita somente por um profissional de saúde mental, qualificado usando um instrumento padronizado para medir a sua sensibilidade à ansiedade. Esse material é baseado no livro do Aaron Beck e do David Clarke, e lembrando que é só uma orientação, né? Você deve buscar ajuda, você deve buscar um profissional qualificado para tratar a sua ansiedade. E caso você queira saber como você pode me procurar para tratar a sua ansiedade, lá no meu site tem todas as informações que você precisa. Dúvida como essa ou outras que estejam ligadas à ansiedade? Mande mensagem para o meu Instagram, o @tratando sua ansiedade, ou pelo e-mail contato@laurapotric.com.br. Esse episódio te ajudou de alguma forma? Eu espero do fundo do meu coração que sim. Te convido a ouvir os outros episódios, compartilhar com quem você acredita que precisa e ativar o sininho. Para acessar outros conteúdos, você me encontra no YouTube e no Instagram, como Tratando Sua Ansiedade. Obrigada por me ouvir e volte sempre.